Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui no Ibis Paint e eu vou dar sugestões de desenhos muito fáceis para vocês desenhar. São 5 desenhos mega fáceis de se desenhar aqui no Ibis Paint com uma única forma, que é essa forma mais oval, que eu fiz com a régua. Então, hoje vocês vão ver, é bem facinho de fazer, apesar de eu ter dado uma enrolada na hora de fazer, mas era porque eu tava cambaleando de sono. Mas eu juro pra vocês que é muito facinho de fazer. É que quando eu fui gravar, eu tava com muito sono, parece que as coisas não tava indo. Mas eu fiz o círculo, fiz 2 patinhas assim, com o formato de V. E aí, como não tava indo mesmo, eu peguei a régua oval, tá? Não é a régua de círculo, e deixei assim mais ou menos na posição que eu queria. Depois que eu fiz isso, eu fiz de um lado, e aí eu vou e faço do outro também. Depois disso eu desativo a régua tem que ser desativada, tá? Você clica ali em off, quando você quer desativar a régua. E aí agora a gente vai fazer toda essa marcação aqui da pata que vocês estão vendo. E aí tô fazendo a parte da patinha do siri, que não ficou tão legalzinho, e aí eu fui arrumando. É um caranguejo barra siri, é um caranguejo, vou falar caranguejo. E aí a gente tá fazendo, eu tô fazendo a gente. Por que eu falo sempre a gente, se é eu, só eu que tô fazendo, né? Eu acho que eu falo a gente pra incluir vocês, gente. Depois que eu fiz isso, eu fiz 2 olhinhos, não tem segredo nos olhos, eu só fiz 2 olhos e tentei fazer com que eles fossem do mesmo tamanho, eu acho que é a parte mais difícil. Depois disso, eu peguei um laranja e com um balde de tinta eu fui pintando. E vocês têm aí um siri muito fofinho. Que olha aí como ficou o resultado. Depois disso, a gente vai pro próximo. E aí, pro próximo, eu vou apagar essa patinha, porque não tinha nada a ver. E eu vou fazer agora um tubarão. Bem fofinho, com a mesma forma, tá? Então, eu vou fazer esses 5 personagens, eu seguindo as mesmas formas. E aí eu vou começar com a parte de cima do tubarão, só que tava muito grosso o pincel. E a intenção é que o pincel fique mais ou menos do mesmo tamanho que o restante da linha, para não dar tanta distinção. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a parte da cauda. E a parte da cauda também não tem segredo, então é só fazer afunilar e fazer a parte de baixo, que é basicamente um U mais reto. E depois disso, eu vou fazer como se fosse um sorriso com o pincel caneta de feltro, um pouco mais grosso. E depois eu vou voltar para o caneta de tinta. E aí eu vou fazer vários dentes, porque é um tubarão e a gente tem que enfatizar os dentes. Mas os dentes vão ser feitos de forma bem simples, porque a intenção aqui é 5 desenhos fáceis para vocês fazerem no Ibis Paint, mas muito facinho mesmo. Eu não quis fazer desenhos fáceis que a gente assiste e fala, nossa, como que eu faço isso aqui, né? Depois disso eu vou fazer a parte aqui das barbatanas, tudo bonitinho. Vou desenhar, colorir ele de cinza claro. Comecei com cinza muito escuro e não ficou legal. E aí, depois disso, eu fui clareando esse cinza. E aí, eu fiz também numa camada de baixo das linhas. Depois, eu venho com branco. E aí, eu faço essa parte aqui da barriga dele de branco, só pra dar um contraste, sabe? Mas poderia ser totalmente cinza também. Mas eu gostei dessa parte mais branquinha aqui de baixo, sabe? Dá um, sei lá, um detalhe a mais. E ficou desse jeito o resultado. Agora, o terceiro personagem, pra mim, é o personagem mais fácil de fazer, que é um polvo. Nós vamos fazer um polvo bem fofinho, bem fácil de fazer, assim, muito simples de fazer. Basicamente, a gente já tem a forma oval, então a gente vai fazendo aqui, igual vocês estão vendo, a parte dos tentáculos do polvo. Eu acabei apagando porque estava muito desigual os tentáculos. E aí eu fui e refiz ele à mão livre mesmo e tá tudo bem não ficar perfeito, é porque tava realmente muito desproporcional. Depois que eu fiz isso, que vocês estão vendo, eu faço os olhos e aí eu vou pintar ele de roxinho, pode ser qualquer tom de roxo. E aí então eu vou lá no seletor de cor, pego um tom um pouquinho mais fechadinho, mas não muito escuro, e nós temos aí o polvo, que é o nosso terceiro personagem.
Agora, pro quarto personagem, eu vou, além de tudo, fazer umas coisas diferentes. Então, eu começo com os olhos e eu vou fazer uma estrela do mar. É, todos os animais marinhos, né, gente? É, eu acho que eu fiz todos os animais marinhos. Fiz 2 olhos. E aí, eu quis fazer uma coisa diferente na parte aqui de cima, sabe? Na parte dos braços e das pernas da estrela do mar. Então, eu decidi pegar o ferramenta de linha, mas vocês podem fazer à mão, mas eu fiz com a linha. Então, eu liguei ali aquela formato que é um S. E aí não tem segredo, porque aí a gente só posiciona os pontos que a gente quer e a linha se forma com muito mais precisão. Então, se você for fazer no celular, essa ferramenta é maravilhosa, sério. E depois eu vou fazer nesses pontos aí, ajustando para ficar parecido. Nós temos os braços e as pernas da estrela, e aí eu vim pintando de rosa, bem fofinho, um tom de rosa bem clarinho. E nós temos aí a estrela do mar. E aí, para finalizar, nós vamos pro último personagem. Eu acho que é o único personagem que não é do mar, assim, basicamente. Então, eu vou começar fazendo as orelhas. E essas são as orelhas que vocês estão vendo. E aí, depois que fazer as orelhas, você pode ajustar os pontos. E eu decidi clonar a outra orelha para não ter tanto problema, tanta dificuldade e ser mais fácil de fazer. Depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer os pelinhos do rosto. Só que eu limitei o pelinho do rosto até o final do rosto, mas depois eu vou refazer. E aí eu vou deixar passar, sabe? E aí eu fiz os 2 olhinhos, muito facinho de fazer. Depois disso eu vou ali no seletor de cor. Desativei a parte de ponto e aí eu achei que não ficou tão bom. E aí eu vim ali e agora sim eu vou fazer as... Ficou mais simétrico. Aí eu peguei um rosa, mais fechado, e fiz a parte de dentro da orelha, que é a parte mais fofa. Vai ser um ratinho e vai ser um ratinho branco, então eu não vou colorir. Eu só vou colorir essa parte rosinha aqui pra dar um charme a mais. E depois que eu fiz isso, eu vou pegar a cor preta, vou pegar o caneta de feltro macio. E aí eu vou passar por cima desse pelinho um pouquinho mais grosso e deixar sair, sabe? Pra ficar pra fora, pra ficar um efeito mais bonitinho. Faço do outro lado e esse é o nosso ratinho. Eu vou mostrar pra vocês todos os personagens juntos, que fica melhor. E pessoal, eu já peguei a thumbnail pra vocês verem. Então eu fiz um ratinho. Na parte de baixo eu fiz um caranguejo, no meio eu fiz um tubarão. Do outro lado ali em cima eu fiz uma estrela do mar e aqui embaixo um polvo. São 5 desenhos bem facinhos de fazer, dá pra fazer e vocês, se vocês tiverem dificuldade, use da régua e da linha que vai ajudar bastante vocês. E é isso, até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal.